A névoa rastejava sobre o mar naquela noite como uma criatura viva, espalhando um frio que penetrava os ossos de quem ousasse caminhar pela costa de Doramar, uma pequena vila de pescadores esquecida pelo tempo. Todos conheciam a história da maldição do fundo do mar, mas poucos ousavam falar sobre ela, e menos ainda tinham coragem de confrontá-la. A lenda dizia que, nas noites em que a lua desaparecia por completo, as profundezas do oceano se tornavam um portal para o que não deveria existir. Os pescadores contavam que barcos desapareceram, redes voltaram vazias e às vezes alguém retornava, mas não era mais a mesma pessoa. A vila tinha ruas estreitas e lamacentas, com casas de madeira pintadas de azul e verde, desgastadas pelo sal e pelo vento. O cheiro de peixe fresco misturava-se ao aroma de algas secas, e a brisa carregava sons de risos distantes, gritos de gaivotas e, às vezes, algo mais um murmúrio submerso que ninguém conseguia explicar. À noite, quando o vento parava, um silêncio denso tomava conta de Doramar, como se o próprio tempo se rendesse à espera de algo. E sempre, muito sempre, havia o som do mar, mais profundo, mais próximo, sussurrando segredos impossíveis. Tudo começou em uma noite de inverno, quando o jovem biólogo marinho Lucas chegou à vila, atraído por rumores sobre criaturas abissais e fenômenos estranhos no litoral. Ele alugou uma pequena cabana de madeira à beira-mar e logo percebeu que os moradores o olhavam com desconfiança. Não vá além do Recife depois do pôr do sol, disse-lhe o velho pescador Antônio, com a voz carregada de uma seriedade que parecia vir de gerações. O mar guarda segredos que os homens não deveriam tocar, Lucas. Curioso e incrédulo, sorriu. São apenas histórias para assustar turistas. Quero estudar os efeitos das marés profundas e, quem sabe, descobrir alguma espécie nova. Antônio não respondeu, mas seus olhos diziam tudo. Cuidado. Nos primeiros dias, Lucas estudou a maré. Mediu correntes e observou cardumes de peixes incomuns, mas logo percebeu que havia algo estranho. Durante a maré baixa, redes voltavam vazias mesmo em pontos conhecidos por grandes capturas. À noite, sons graves pareciam subir das profundezas, ondas que batiam de maneira ritmada, quase como se o oceano estivesse respirando, e ele começou a ouvir murmúrios tênues chamando seu nome. Inicialmente, pensou ser cansaço, mas os sussurros se tornaram palavras claras. Lucas, venha, veja. Um dia, enquanto mergulhava perto de um recife de corais negros, Lucas encontrou uma abertura submersa que nunca aparecia nos mapas. A água ao redor parecia pulsar, e a luz do sol mal penetrava. Algo parecia observá-lo. Ao aproximar-se, uma forma colossal se ergueu das sombras. Uma criatura metade humana, metade peixe, com olhos enormes que refletiam seu próprio medo. Ela flutuava silenciosa, mas cada movimento parecia carregar séculos de ódio e poder. Antes que Lucas pudesse recuar, a criatura falou, e sua voz soava como um estrondo misturado a ecos de almas perdidas. Aqueles que ousam olhar para o fundo pagam preço. De repente, Lucas foi puxado para baixo com força sobre-humana. O frio da água tornou-se insuportável, e ele sentiu correntes invisíveis apertando seu corpo, arrastando-o para um abismo que parecia não ter fim. No caminho, passava por ruínas submersas, barcos afundados e corpos que flutuavam, imóveis, com os olhos vazios. Ele tentou gritar, mas a água parecia absorver qualquer som humano. Então, emergiu em uma espécie de caverna submersa, iluminada por cristais luminescentes que lançavam sombras deformadas nas paredes. Ali encontrou a cidade de Nereida, uma metrópole antiga que jamais existira nos registros humanos. Torres de corais negros e conchas gigantes erguiam-se como castelos, e criaturas indescritíveis caminhavam pelas ruas submersas, algumas com rostos humanos, outras completamente alienígenas, todas com olhos vazios, observando-o. Entre elas, viu pescadores e moradores de Doramar que haviam desaparecido ao longo dos anos, amaldiçoados a vagar eternamente, presos em formas deformadas, incapazes de falar, mas com olhares que imploravam por libertação. A criatura colossal reapareceu e explicou a maldição. O fundo do mar não era apenas profundo, mas consciente. Cada curioso que ousava investigá-lo tornava-se alimento para sua fúria, e cada alma perdida fortalecia o abismo. Lucas tentou nadar de volta à superfície, mas cada esforço parecia levá-lo mais para dentro, e a voz que ouvira em terra firme sussurrou novamente. Siga a luz, confie no chamado. Um espírito preso, uma jovem pescadora chamada Alisa,
Guiou Lucas por túneis labirínticos entre corais e restos de navios naufragados, ajudando-o a escapar da cidade submersa. Quando emergiu, ofegante e coberto de algas, o céu estava negro, sem lua, e a névoa sobre o mar parecia mais viva do que nunca. De volta à vila, ele percebeu que algo havia mudado dentro dele. Cada vez que olhava para o oceano, sentia uma atração irresistível, um desejo sombrio que crescia como uma doença. As noites em Doramar tornaram-se pesadelos, bibos-sombras movendo-se na água, vozes chamando seu nome, barcos vazios que surgiam e desapareciam, e moradores que olhavam para ele com medo e pena. Lucas tentou alertar Antônio, mas o velho apenas suspirou. Resignado, o mar escolheu você e agora a maldição faz parte da sua vida. Apenas os fortes resistem e nem todos resistem por muito tempo. O biólogo percebeu que o destino de muitos curiosos fora selado, ele começou a ter sonhos vívidos de mergulhos impossíveis, de cidades submersas, de criaturas que o perseguiam e de vozes que chamavam para o abismo. Cada noite era uma luta para manter a sanidade e cada amanhecer trazia o medo de que o mar estivesse esperando pelo próximo passo. O tempo passou e Lucas tornou-se uma sombra de si mesmo, andando pelas ruas lamacentas da vila, olhando fixamente para o horizonte. Alguns pescadores diziam vê-lo falar sozinho, apontando para as águas, como se estivesse em diálogo com algo invisível. Em noites de lua nova, a água refletia sua silhueta, mas não era ele quem se movia. Algo antigo, sombrio e faminto espreitava por trás de seus olhos, lembrando a todos que a maldição do fundo do mar ainda estava viva, silenciosa e paciente, pronta para reivindicar mais almas que ousassem desafiar o que jaz nas profundezas. No fim, restava apenas o silêncio das ondas e o eco dos que haviam se perdido, provando que alguns mistérios do mar jamais deveriam ser desvendados. O fundo do oceano não é apenas profundo, é eterno, consciente, e os curiosos que olham demais correm o risco de nunca mais voltar. Doramar permanece, pequena e esquecida, mas o abismo cresce a cada desaparecimento. Uma fome insaciável que espera o próximo imprudente a ouvir o chamado da escuridão submersa.